Ao longo dos séculos, o tempo pode passar, mas as novas descobertas arqueológicas continuam a acontecer periodicamente. Os arqueólogos escavam incansavelmente e encontram tesouros que nos passam uma visão intrigante e sombria da história. Mesmo com tantos fatos sobre nossos ancestrais revelados nas últimas centenas de anos, ainda há um vasto mundo de mistérios a serem desvendados. No vídeo de hoje vamos viajar pelas descobertas arqueológicas mais surpreendentes dos tempos recentes, achados que rivalizam em grandiosidade e fascínio com tudo que foi encontrado anteriormente. A última descoberta é verdadeiramente impressionante e irá surpreendê-los. Mas antes inscreva-se para não perder nenhum vídeo e deixe o like. Vamos nessa! Número 1. Vampira. Crenças místicas influenciaram a humanidade, e essa descoberta nos conta um pouco sobre o que aconteceu. O esqueleto de uma mulher retirado de uma vala comum nos arredores de Veneza, na Itália, em 2006, revelou outro método cruel de matar pessoas acusadas de bruxaria na Idade Média. A mandíbula da vítima foi destruída pela violência do tijolo. Os pesquisadores acreditam que esse método foi aplicado a supostos vampiros. Número 2. Recém-nascidos. Em 2014, o arqueólogo Ross Voss fez uma descoberta arrepiante no antigo porto de Askelon, em Israel. Durante suas escavações sob uma casa de banho romana, ele encontrou uma grande quantidade de pequenos ossos no sistema de esgoto da cidade. A pesquisa revelou que esses ossos eram, de fato, os restos mortais de mais de 100 bebês que, tristemente, viveram menos de uma semana. Essa descoberta chocante lançou luz sobre um aspecto sombrio e desconhecido da história da região, gerando grande comoção e reflexão entre os estudiosos e o público em geral. Número 3. ET. Em 1999, fazendeiros mexicanos fizeram uma descoberta intrigante na cidade de Onavas. Eles encontraram 25 corpos que, inicialmente, geraram medo e fascinação, pois os crânios apresentavam uma forma alongada incomum. Logo, surgiram rumores de que esses esqueletos poderiam ser evidências de seres alienígenas. No entanto, para alívio ou consternação dos fazendeiros, os cientistas logo esclareceram o mistério por trás desses achados. As investigações revelaram que os esqueletos eram, de fato, seres humanos que viveram há mais de 1000 anos e não tinham origem extraterrestre. A forma alongada dos crânios foi explicada como resultado de uma prática cultural adotada pelas antigas civilizações pré-hispânicas. As crianças dessas culturas costumavam receber tábuas de madeira amarradas em volta de suas cabeças, com o propósito de moldar o crânio de maneira específica. Número 4. Guerreiros. Em 1974, os agricultores descobriram o exército de terracota de Xi'an, um grupo de esculturas representando os guerreiros do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. O conjunto inclui mais de 8.000 soldados, 130 carros e 670 cavalos. As esculturas foram enterradas com o imperador por volta de 210 AC. Para proteger a vida após a morte do governante. Número 5. Homem de Gelo. Muitos arriscam escalar o Everest em busca de adrenalina, mas esses alpinistas encontraram um corpo congelado nas montanhas da Áustria em 1991. Após examinar o corpo, os cientistas concluíram que pertencia a um homem de mais de 5.300 anos, morto por uma flecha. A parte mais estranha da história é que o sangue de Otzi, como era chamado, estava tão preservado que parecia material recém-colhido. Número 6. Tortura. Em 1886, durante suas escavações no Egito, o arqueólogo Gaston Maspero fez uma descoberta verdadeiramente intrigante, uma múmia incomum que diferia muito das outras corpos embalsamados encontrados até então. Além da ausência de qualquer identificação no sarcófago, a múmia exibia uma expressão de dor e seus músculos estavam retorcidos. Com base em suas observações e pesquisas, o arqueólogo especulou que essa múmia poderia ser de uma vítima de tortura que havia cometido um crime grave. Diante dessa incógnita, ele apelidou o corpo de O Homem Desconhecido. Porém, somente em 2012,
Estudos e investigações mais aprofundadas corroboraram com uma teoria surpreendente. A pesquisa realizada nesse período confirmou que essa misteriosa múmia era, na verdade, o príncipe Pentever, filho de Ramsés III, um dos faraós do Antigo Egito. A revelação foi ainda mais chocante, pois descobriu-se que o príncipe Pentever havia sido enterrado vivo como consequência de seu envolvimento no assassinato de seu próprio pai, o faraó Ramsés III. Número 7. Sem cabeça. Em 2009, uma misteriosa pilha de ossos foi descoberta em Dorset, na Inglaterra. 54 esqueletos foram separados da cabeça. A princípio, os pesquisadores acreditaram que eram aldeões mortos em um ataque, mas a forma como os pescoços foram cortados descartou essa possibilidade. Tudo o que se sabe é que os corpos são escandinavos, provavelmente vikings, que teriam vivido por volta do século XI. Número 8. Câmara de gás. Em 1933, durante suas investigações em uma antiga fortaleza na região que hoje é a Síria, o arqueólogo Robert Dumesnil fez uma descoberta surpreendente. No fundo de um túnel, ele encontrou uma pilha de 19 esqueletos de soldados romanos, ao lado de um soldado persa em aparente estado de pânico, que estava tentando desesperadamente remover sua armadura. Os vestígios de enxofre e betume encontrados no local indicaram que esse evento poderia ter sido resultado de uma armadilha química preparada pelos persas. Tudo sugere que os romanos foram pegos de surpresa por essa emboscada e acabaram encurralados. Infelizmente, um dos soldados não conseguiu escapar a tempo, e seu esqueleto foi encontrado junto aos demais. Essa descoberta arqueológica proporcionou uma visão intrigante e sombria de um conflito histórico entre os romanos e os persas, revelando detalhes vívidos de uma batalha feroz que aconteceu no passado distante. Através desses esqueletos, é possível vislumbrar a tragédia e os desafios enfrentados por aqueles antigos combatentes em uma época repleta de conflitos e rivalidades. Número 9. Só as mãos. No Egito, ao redor do palácio do rei Khayyan, que viveu há cerca de 3.600 anos, foram encontrados 16 restos de mãos. Além do fato de serem mãos sem corpo, o tamanho dos ossos chamou a atenção dos pesquisadores. Havia mãos grandes e mãos muito grandes, todas retas. Durante a investigação, concluiu-se que as mãos dos soldados inimigos foram arrancadas, o que simboliza a retirada da capacidade de luta dos adversários. Número 10. Canibais. Em 1994, uma descoberta arqueológica impressionante foi feita em uma caverna na Espanha, revelando os restos mortais de 12 neandertais que pertenciam à mesma família. Todos os 12 indivíduos haviam falecido simultaneamente, e a análise dos ossos e sua condição incompleta levaram os pesquisadores a uma conclusão intrigante: houve um ataque por parte de outro grupo de neandertais, com o intuito de se alimentar das vítimas. A descoberta lançou luz sobre o comportamento complexo e muitas vezes violento dos neandertais, nossos ancestrais mais próximos. As evidências encontradas na caverna sugerem que eles também eram capazes de conflitos internos e até mesmo canibalismo, como uma estratégia de sobrevivência em tempos difíceis.